Olá, neste vídeo aqui vamos fazer uma apresentação do sistema Portal CPR. Inicialmente vamos fazer uma apresentação geral da plataforma, mostrar os módulos e os menus de navegação. Então esta é a tela de login. Entrando no domínio multiplic.com.br já cai direto na tela de login. Vou colocar aqui o usuário e senha, vou repetir esse caractere e vou clicar em acessar o sistema. Vamos fazer essa apresentação em duas partes. Na primeira parte, vou fazer toda a demonstração dos módulos e menus. Esta é a página inicial do sistema. Aqui ele traz algumas informações. CPRs finalizadas, CPRs em preenchimento e CPRs pendentes, que ainda não deu início ao preenchimento. Aqui nós temos um gráfico que traz o número de CPRs pendentes, finalizadas e em preenchimento. Temos aqui total de produtos de safra, aqui na aba safras, em uma CPR no status, na fase de preenchimento. Temos lá na hora que coloca a safra, temos que informar um produto, então temos um banco de dados já com 400 produtos cadastrados. E também temos as opções de cadastrar, editar e excluir mais produtos. Temos aqui total de produtos cadastrados, tá? Então esse módulo aqui é um módulo de cadastro de produtos. Então para iniciar uma CPR, os produtos eles têm que ser previamente cadastrados, tá bom? Temos aqui um módulo clientes, módulos de clientes, traz aqui o total de clientes cadastrados, tá? Então tem que cadastrar o cliente para gerar uma CPR para ele. Total de avalistas cadastrados. Todo avalista que for cadastrado no preenchimento de uma CPR, ele fica armazenado no banco de dados, tá? Fica armazenado os avalistas e todos os documentos anexos. Esse histórico não sai do banco de dados. No preenchimento de uma próxima CPR, se selecionar o avalista, ele automaticamente já vem com todos os docs anexos, tá bom? Aí é só reanexar aqueles que têm prazo de validade, como comprovante de endereço ou algum tipo de documento. Total de departamentos cadastrados. Tá? Departamentos são departamentos que criamos na hora de criar um usuário. Então aqui pode criar o usuário a partir de um departamento. No departamento definir qual acesso ele pode ter. Então cada menu é um módulo. E quando criamos um departamento, definimos qual módulo esse departamento pode ter acesso. E quando criamos um usuário, setamos qual que é o departamento do usuário. Total de emissores cadastrados é a mesma lógica do avalista. Todo emissor cadastrado na plataforma permanece e não sai mais. Então, se for criar uma CPR e for reutilizar um emissor que já foi cadastrado, que já foi utilizado, quando ele for anexado, ele já busca do banco de dados todos aqueles documentos que foi anexo a esse emissor em um preenchimento de CPR passado, tá? E vale a mesma informação. Se alguns documentos têm prazo de validade, deve ser reanexado. Mas, uma vez utilizado um avalista ou emissor, o banco de dados é preservado, tá? Tem uma expansão do banco de dados só para armazenar esses dados. Total de usuários cadastrados, tá? Então, aqui é o acesso que é criado no sistema, tá? Então, se eu tiver que liberar o acesso para um colaborador, ou um parceiro, ou um engenheiro, preencher uma CPR, é aqui. Eu vou criar um cadastro para ele de funcionários, como um colaborador da plataforma. Com esse acesso ele vai entrar e vai ter acesso aí ao que o departamento foi liberado no momento da gestão do departamento. E total de controle de alertas. Esse é um módulo a mais que entrou no sistema, onde registramos um alerta ou um lembrete, tá? Então, se eu tiver que fazer alguma ação daqui 6 meses, 1 ano, para um determinado cliente ou para qualquer coisa, eu consigo ter um lembrete aqui na plataforma que me gera um alerta. Eu consigo determinar o lembrete, relacionar ele com o cliente, né? Na verdade, ele é fixado ao cliente. Eu tenho que selecionar um cliente, a partir de um cliente que eu coloco um lembrete. E eu informo a data de vencimento, quantos dias de antecedência eu quero que esse lembrete comece a ser informado, e ele começa a aparecer um ícone de alerta aqui no topo
do lado direito do sistema. Essa é a explicação da página inicial com essas prévias que dá aqui. Então vamos começar agora a demonstração dos módulos. Então o primeiro módulo que temos aqui é o cadastro de cliente. Então clicando aqui clientes, cadastrar clientes, temos aqui tipo, se é física ou jurídica, né? Temos aqui os dados de um cliente, bem básico, tá? Que é o nome, endereço, e-mail, telefone, celular. Então temos aqui o cadastrar cliente. Temos aqui busca avançada em um cliente. Então se eu vir em busca avançada e colocar aqui, começar a escrever Júlio, por exemplo, Júlio César, já me trouxe aqui 2 clientes que tem aqui a palavra Júlio. Tá? E dentro do cliente me traz algumas alternativas. Então eu selecionei um cliente, eu tenho aqui opção para esse cliente registrar um alerta de monitoramento, que é registrar um lembrete relacionado a esse cliente, ou criar uma CPR a partir desse cliente nesta coluna. Então eu faço a busca avançada, encontro o meu cliente e eu tenho 2 ações aqui. Logo à direita eu tenho aqui acessar o espaço deste cliente ou imprimir um PDF com os dados desse cliente. Eu posso gerar uma impressão aqui e utilizar esse documento para alguns fins, caso eu precise dos dados desse cliente impresso. Tá? Acessar a área desse cliente, vamos clicar aqui, acessar a área desse cliente. Por cliente eu tenho aqui um histórico, tá? Nesse histórico eu posso colocar qualquer informação e armazenar. Então eu posso colocar uma informação, por exemplo, faltou RG, por exemplo. E eu armazenar, pronto, ficou aqui, faltou RG, isso é um histórico, é uma linha do tempo desse cliente, é um histórico, eu sempre vou deixar alguma informação, se eu voltar daqui 10 anos, essa informação vai estar aqui, desse cliente. Então está aqui por administrador em a data, então aqui marca quem cadastrou, a data e o evento. Então, se um colaborador ou um funcionário que foi cadastrado e deixar alguma informação aqui, tá? Independente de quem deixe informação, o administrador sempre consegue ler este histórico. Tá? E eu estou dentro da aba de um cliente. Ele sempre vai trazer aqui qual é o cliente que eu estou dentro da área dele. Na terceira aba aqui, eu tenho aqui arquivos enviados. Então aqui eu posso enviar PDF, imagem e Word. O que significa isso? Que dentro da área de um cliente, eu estou dentro da área do cliente Júlio César. Por cliente eu tenho esse repositório, tá? Eu tenho um gerenciamento por cliente. Então por cliente na primeira aba aqui eu tenho os dados, aqui eu consigo editar, alterar qualquer informação e clicar em salvar. Eu consigo registrar informações, que é como se fosse um diário deste cliente. Eu consigo ver os arquivos PDF, imagem, Word que foi enviado para esse cliente. Na verdade é PDF, imagem, Word da extensão docx, DWG, tá? Maiúsculo e minúsculo são projetos de AutoCAD, XML, XLSX e CSV, que são arquivos do Excel. Então eu consigo anexar esses tipos de arquivos dentro dessa pasta. Isto é uma pasta do cliente. Então esse cliente, ele tem esta pasta em nuvem. E aqui eu tenho ferramentas de envio, onde eu faço anexo de PDF, imagem e estas extensões. Então, vou colocar um PDF, eu coloco o título e anexo e segue o mesmo exemplo para o resto. Então, veja que quando eu venho aqui em busca de clientes e eu encontro um cliente aqui, a Júlio, eu tenho aqui como entrar na pasta, aqui eu acesso a pasta desse cliente. Tá? Então, essa pasta, ela, além de ser um repositório do cliente, eu faço a alteração dos dados dele, eu também consigo registrar históricos de informações desse cliente. Isso pode ser útil aí no futuro, né? Caso eu tenha alguma informação importante hoje, eu posso, daqui a um ano, quando eu for fazer uma CPR para este cliente, eu acessar a pasta dele e me recordar que na época eu tinha deixado a observação sobre ele ali. Tá? Nesses clientes também eu consigo fazer o registro de monitoramento de alerta. Isso eu vou fazer um teste aqui agora, então eu vou clicar em registrar o monitoramento de alerta. Eu estou aqui na página de alertas e lembretes de Júlio César, onde ele já traz por padrão o cliente que eu selecionei. Então eu vou falar aqui esse alerta, eu vou falar que ele é para dia, eu vou falar que era para ele dia 20/12/2023. Eu quero que ele me avise quantos dias antes, ó, tem de 10 a 180, eu vou falar que 20 dias antes eu quero ser informado. E na época, e quando ele for informado, qual que é o contato que eu tenho que entrar? Eu vou colocar César.
e qual que é a informação que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer quando eu for alertado? Aqui eu vou colocar a informação do que eu tenho que fazer e clicar em registrar. Então, o que eu fiz? Eu criei um alerta, ou um lembrete, ou uma agenda para este cliente, tá? De forma que se eu vir aqui lembretes, eu tenho aqui registrar, eu tenho todos os lembretes. O que é todos? Os atendidos e os não atendidos. Eu tenho apenas lembretes atendidos e os lembretes não atendidos. Vamos clicar no não atendido. Bom, no não atendido, eu vou acabar de acessar aqui esse que eu acabei, ó, Júlio César, eu coloquei aqui, a data que eu gerei, a data que vence. Como eu coloquei para dia 20 de 12 de 2023, aqui diz que ainda faltam 205 dias. Então aqui ele me traz um timer de contagem regressiva. Amanhã ele vai me mostrar que falta 204. Então aqui eu tenho uma agenda percorrendo, eu tenho um lembrete. Tá? E o que eu faço com esse lembrete? Eu tenho 3 alternativas. Eu posso atender. Para atender, eu venho aqui e descrevo o que eu fiz para mim julgar ele como atendido, assino aqui e clico atender. Atender significa atender e finalizar, e tirar ele do alerta. Eu tenho a segunda alternativa, que é reprogramar. Reprogramar significa alterar a data. Eu posso falar, não, eu errei, não era dia 20 do 12, era dia 19. Eu venho aqui, coloco uma nova data, coloco um novo tempo de alerta, informo qual o motivo do reagendamento e assino. E eu tenho a opção de excluir. Se eu excluir, eu vou eliminar ele por completo, tá? Então, se ele for um evento que quando vence ele tem que parar, eu atendo. Se é um evento que eu tenho que atender e reprogramar para mais um ano, por exemplo, eu reprogramo, eu atendo e reprogramo, tá? Ou eu apenas faço a exclusão deste evento, tá? Então isso aqui pode ser chamado como lembrete, ou como alerta, ou como monitoramento de algo, tá? Então eu posso colocar que eu tenho que pegar um documento, ou que eu tenho que enviar um documento, ou que eu tenho que renovar alguma coisa, então fica a critério de cada um. Ele ficou um módulo genérico, porque o campo é um campo de texto e faz o que quer, escreve o que quiser para ser lembrado. Voltando novamente aqui na busca do cliente, tá? Porque eu ainda estou no módulo cliente, vou colocar de novo Júlio, para ele me dar a busca avançada. Então aqui eu cliquei em registrar o monitoramento. A outra alternativa que tem é criar uma CPR, tá? Eu vou deixar a criação da CPR para fazer na parte 2 do vídeo. Tá? Porque é um módulo mais longo, então eu quero explicar todos os módulos aqui em cima e eu quero dividir esse vídeo entre a parte 1, todo o sistema, a parte 2, tá? A manipulação de CPR. Então eu vou deixar isso para depois. Então, o primeiro módulo eu já ensinei como cadastrar clientes, como fazer busca avançada por cliente, e eu tenho aqui todos os clientes, que é uma forma que ele me traz a lista completa. Eu tenho 18 clientes cadastrados, obviamente é tudo em teste. E para a lista completa, ainda assim me traz uma busca avançada aqui em cima. Então, se eu vim aqui Júlio, fica só Júlio na tela. Aqui eu tenho os mesmos recursos. Registrar um alerta de monitoramento, criar uma CPR, acessar a pasta do cliente ou excluir esse cliente. Se excluir aqui, ele bane definitivamente. Essas ações são irreversíveis, então tem que ter muito cuidado na hora de excluir. E é por isso que ele confirma se tem certeza. Ainda aqui no módulo de clientes, eu tenho aqui, na quarta alternativa, listar e-mail de clientes. Tá? O que fizemos aqui? Aqui montamos um listar apenas o e-mail de cada cliente. Por que isso? Porque de repente a empresa precisa pegar o e-mail de todo mundo e fazer um spam para eles, fazer um alerta, fazer uma notificação, fazer um convite, uma advertência, qualquer tipo de coisa. Tá? Então, quando vem clientes listar todos os e-mails, ele traz só o e-mail. Aqui copia esses e-mails aqui, vem aqui, seleciona tudo, copiar e utiliza da forma que for necessário, caso eu tenha que fazer algum tipo de propaganda, alerta, notificação ou qualquer outro tipo de envio. Então aqui finalizamos o módulo cliente, a explicação dele. O segundo módulo é relacionado a CPR. Como eu deixei a criação da CPR na parte 2, também vamos explicar o módulo inteiro na parte 2. Vamos pular o segundo módulo. Vamos para o terceiro módulo, produtos. Então, se eu vim aqui em listar produtos, eu tenho aqui álcool, etanol, biodiesel, milho, plantio e soja. São produtos que eu cadastrei para testes.
Ou seja, aqui a empresa ela tem que cadastrar a gama de produtos para ser utilizado em uma CPR. Então, a hora que for criar uma CPR, no primeiro passo, onde tem que informar qual é o produto, não tem que ficar digitando o nome do produto, ele tem que vir de uma base de dados. Tá? Então, se eu quero abrir uma CPR e o produto é etanol, eu vou selecionar o etanol. E para cadastrar produtos, eu venho aqui em cadastrar produtos. Para listar, eu venho em listar, aqui eu consigo editar e excluir. E para mim, cadastrar é bem simples. Eu venho em cadastrar produtos, eu vou colocar o nome do produto, tipo de unidade, quilos, toneladas, litros, metros cúbicos e unidades. Eu vou colocar qual que é a unidade de medida e um texto com a descrição desse produto. Isso me faz o módulo cadastrar produtos, que são os produtos utilizados para dar início à CPR. Produtos de safra. Segue agora o mesmo exemplo. Se eu vim listar produtos de safras, nós temos que aqui, neste banco de dados, temos aqui 400 produtos cadastrados, tá? Então, por padrão, ele traz 10 aqui, eu posso mudar a quantidade e usar a busca avançada. Então, já estamos entregando o sistema com a base de dados de 400 produtos de safra, tá? Tá abacate, abacate padrão, abacaxi, abóbora e segue assim por diante. Aonde é usado? Bom, lá no terceiro, se não me engano, na terceira aba no preenchimento de uma CPR, ou na quarta, temos ali produtos safra. E ali somos obrigados a selecionar um produto. Então, o produto que seleciona lá parte desta base de dados. Então, se algum produto aqui tem que ser alterado ou tem que ser excluído, tem que vir aqui no produto safra, listar, editar ou excluir. E se é um produto que não está na lista, vem cadastrar e cadastra um produto safra. É simples. É só colocar o nome e clicar em salvar. Tipos de produtos safra, mesmo exemplo. Se eu vim listar os tipos, temos já aqui uma base de dados com 619 tipos de produtos de safra. Tá? Então, para editar é aqui, excluir, e para cadastrar o novo é só vir cadastrar tipos, colocar o nome e salvar. Unidade, acondicionamento de safra, mesmo exemplo. Eu venho em listar, nós já temos uma base de dados de 21 unidades, aqui pode editar e excluir, obviamente vai ter que cadastrar muito mais do que isso, só vir em cadastrar e cadastrar o tipo de unidade. Já mostramos o módulo lembrete, mas eu vou reforçar. Lembretes, temos aqui registrar um lembrete, ver todos os atendidos e os não atendidos. Lembrando que quando eu venho em registrar, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou em cliente, faço a busca avançada e clico em registrar um controle de alerta, ou eu venho aqui e clico em registrar, que me leva para o mesmo lugar. Aí eu tenho que fazer a busca, selecionar encontrar meu cliente, clicar em registrar. Módulo departamentos. Nós temos aqui cadastrar um departamento. Então eu vou vir aqui, vou colocar um departamento e vou criar esse departamento. Depois que eu criar, eu vou vir listar departamentos. Eu tenho dois departamentos. Temos o administrador master, que é a senha do dono da plataforma, que é a senha master do sistema. E temos aqui um departamento chamado vendedores, que eu cadastrei para teste. Lembrando que pode excluir ou editar daqui ou cadastrar mais. Depois que cria um departamento, ele tem que ser gerenciado. Temos que determinar níveis de permissão para o departamento. Então, no departamento vendedor, eu vou clicar em gerenciar. Quando eu entro em qualquer departamento e clico em gerenciar, aqui o sistema me mostra os módulos dos sistemas. O que é módulo? Cada menu desse é um módulo. Cliente é um módulo, CPR é um módulo, produtos safra, tipos de produto, unidade de acondicionamento, lembrete, departamentos, funcionários e configurações. Tudo isso está aqui. Então, para configuração de nível de permissão do departamento, vendedores. Então, como eu estou na gestão do departamento vendedores, para este departamento, quais desses módulos eu quero que ele tenha permissão de acessar? Então, veja que nesse vendedor, todos estão, olha só aqui nessa coluna, liberado. E para mim liberar ou bloquear, eu venho na terceira coluna, tá? A pergunta, liberar? Então, vamos supor que eu não quero que o vendedor ele tenha acesso a cadastrar novos funcionários, que é o correto ele não ter acesso. Eu vou vir aqui em novos funcionários, vou colocar não. Eu também não quero que ele tenha acesso às configurações, configuração que troca a logomarca do sistema, por exemplo. Eu vou vir em configurações e vou colocar não. Bom, eu determinei aqui tudo que é sim, não, eu venho aqui em salvar permissão. Deixei ele atualizar a página e olha só.
O departamento vendedor, que é onde vai ser cadastrado as pessoas que vão ter acesso, que não é dono da plataforma, ele não está liberado configurações e não está liberado funcionários, nem configurações de funcionários. Então, quando eu cadastrar um colaborador com um departamento vendedor, ele vê todos esses menus aqui em cima, exceto funcionários e configurações, ou seja, ele não cria novos usuários e não acessa as configurações gerais. Tá? Então, dessa forma, eu estou mostrando como criar um departamento e como definir o nível de permissão do departamento. Ok? Vou vir listar departamento. Simples assim. Vou simplificar melhor. Vou vir cadastrar um departamento e vou colocar teste, minúsculo mesmo. Pronto, cadastrei. Eu vou em listar departamentos. O teste já está aqui. Qual é a permissão que o teste tem? Nenhuma, porque eu acabei de criar. Então, eu tenho que vir aqui colocar sim para o que eu quero que ele tenha acesso, eu clicar em salvar permissão, tá, ok? Deixa eu listar departamentos e vou excluir o departamento teste, que foi só um teste que eu fiz. Pronto, excluído. Exclui ele e todos os níveis de permissões dele. E se eu tentar excluir um departamento que já possui um colaborador, vai falar que eu não posso excluir porque existe colaboradores cadastrados. Primeiro eu tenho que excluir o colaborador que está nele ou mudar de departamento antes de excluir o departamento. E como usamos esse departamento? Em módulo funcionários. Então, quando eu venho aqui em funcionários, eu clico cadastrar um funcionário, veja só, eu vou preencher o nome, o telefone, o e-mail, o CPF, o cargo, departamento, aqui que eu escolho. Então, se eu colocar que essa pessoa que eu estou cadastrando é o departamento vendedores, ele vai herdar os níveis de permissão dos vendedores. Então, criamos o departamento, damos os poderes ao departamento e quando cadastramos um colaborador, informamos a que departamento ele pertence para ele herdar os níveis de permissão. Status, ativo, acesso ao sistema, sim, vou deixar como ativo, porque eu posso criar colaborador só para mim cadastrar aqui, que eu não quero que tenha acesso no sistema, para mim apenas ter ele na plataforma, mas eu quero que esse tenha. Aí eu vou colocar a senha, vou repetir a senha. Por padrão aqui, ele já monta uma senha toda vez que entra, tá? Ele vai montar aqui, toda vez que entrar, ele vai montar aqui uma senha, certo? Mas pode ser alterada, tá bom? Ele colocou aqui, ó, 291103. Se eu entrar mais tarde, possivelmente, tá? Ele vai mudar, tá? Eu já atualizei a página, já mudou, que 291208. Ele pega aqui uma contagem de acordo com a nossa hora, minuto e segundo que estamos aqui na tela. Aqui eu estou criando um colaborador que vai ter acesso ao sistema. Para que ele vai ter acesso? Eu não quero que essa pessoa cadastre clientes, eu quero apenas que ele crie a CPR. Então cria um departamento, ativa apenas o que ele quer e quando cadastrar um colaborador, ele vai ter acesso apenas ao que foi liberado ao departamento que ele herdou. Certo? E eu tenho listar funcionários. Aqui ele vai listar os funcionários cadastrados com opção de editar e excluir. Configurações. Entrando aqui no módulo configurações, aqui temos alguns dados. Temos aqui o nome da empresa, razão social, CNPJ, nome do contato responsável da empresa, endereço. Temos aqui arquivo de logomarca, então esta logo que está aqui, que está aqui, é por aqui que nós fazemos a troca. Então se eu quiser trocar essa logomarca, eu venho escolher arquivo e eu anexo ela aqui. Depois que eu anexar e ficar salvar, ele vai atualizar o sistema e vai trocar a logo. E eu também tenho assinatura, eu posso anexar uma imagem de uma assinatura aqui no sistema. E eu tenho observações. Então este módulo é para a configuração desses campos aqui na plataforma. Tá? Então o que nós fizemos aqui? Fiz uma apresentação de modo geral, quais são os módulos que tem nesse sistema. Tá? Tem alguns módulos que teve que criar mais, como o cadastro de produtos, produto safra, para o sistema ficar mais dinâmico, não ter aquela base de dados lacrada. Então ficou bem dinâmico, aqui dá para cadastrar clientes, dá para ter acesso aos históricos de avalistas e emissores na criação de OCPR, criar e gerenciar produtos, os produtos de safra, tipos das safras, unidade de acondicionamento, departamentos e funcionários. Aqui no começo ele me traz uma prévia de tudo, tá bom? Então aqui foi uma apresentação de modo geral do sistema.
e vamos fazer agora o vídeo da parte 2. Lembrando que toda essa apresentação ela vai estar aqui, tá? Neste link aqui de ajuda, ele vai abrir uma nova aba e vai levar vocês em uma playlist onde vai estar o vídeo parte 1 e parte 2. Até mais.